Olá, começa agora o AgroMais Entrevista no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação para você. E olha só, o governo dos Estados Unidos anunciou o aumento da adição de etanol de 10% para 15% à gasolina. A medida vale para melhorar as vendas de etanol e também incentivar os produtores norte-americanos a aumentarem o plantio de milho. Isso porque, segundo as previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, há uma expectativa de redução de até 4% da área plantada com esse grão. Para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos para o Agro Entrevista de hoje o Dr. Paulo Hermann, ele que é CEO da AG Consulting e que está aqui conosco. Dr. Paulo, prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Leandro, muito obrigado pelo convite e um grande abraço a todos os espectadores do AgroMais. Muito obrigado. Prazer é sempre nosso. E eu quero dar o pontapé inicial aqui para para ouvir a sua opinião a respeito dessa medida do governo de Joe Biden, né? Quer dizer, houve aí um aumento desse percentual de 10 para 15 com a expectativa de melhorar as vendas e incentivar os produtores, que talvez seja a medida mais objetiva, quer dizer, o que de fato se busca com essa decisão. Mas eu lhe pergunto, de alguma forma, isso pode ter reflexos positivos aqui no mercado brasileiro? Olha, essa medida, ela é, antes de mais nada, uma medida política, né? Houve um aumento muito grande dos preços dos combustíveis, quer dizer, em poucos meses, o galão da gasolina vai de $2,5 para $4,5, isso é muito grande. É pouco em relação ao nosso preço da gasolina aqui, mas para o padrão americano é muito. E essa medida de adicionar um pouco mais, passar de 10% para 15%, ela tem, num primeiro momento, essa expectativa de gerar um conforto no consumidor de que o governo está fazendo alguma coisa. Agora, praticamente, ela vai ter pouco efeito sobre a produção imediata de milho, porque a safra ela vai começar a ser plantada aí nos próximos dias, normalmente lá pelo dia 15 a 20 é o início do plantio nos Estados Unidos. Ainda nesse momento, nós temos condições desfavoráveis, o solo está muito frio ainda e tem falta de água, mas nos próximos dias, a hora que esquentar mais, eles vão começar a plantar a safra que já está determinada, vai ser, na melhor das hipóteses, igual ao ano passado. Quer dizer, isso abre uma janela de oportunidades. Eu lhe perguntei, isso tem reflexo aqui no Brasil? Se há uma expectativa de redução na oferta de milho no mercado internacional, e a gente sabe que essa é uma commodity aí, que tem como lastro, evidentemente, todos os produtores desse grão, né, no mundo, a gente pode imaginar que há uma expectativa, então, de aumento do preço do produto, considerando que uma parte dele vai ser destinado para a produção de etanol lá nos Estados Unidos. A gente está abrindo uma janela de oportunidades. Eu volto a repetir essa pergunta, então, para o senhor. Olha, Leandro, eu acho que você tocou num ponto que vai nos beneficiar no curto prazo. Porque se nós olharmos há uns 5, 8 anos atrás, os Estados Unidos eram responsáveis por 60% da exportação de milho no mundo, né? E esse percentual foi caindo, né? E hoje eles têm 30%, 35% das exportações de milho no mundo. E o Brasil, que não era nada naquele tempo, hoje já tem 20%. Então, eu acho que consequência imediata para o produtor brasileiro, ainda considerando que a Rússia e a Ucrânia vão estar por um bom tempo fora do mercado internacional, vai significar, com certeza, uma oportunidade de aumentar o nosso volume de milho exportado. Agora, doutor Paulo, quer dizer, essa decisão aí, claro, se ela tem como objetivo o impacto no preço do combustível para os Estados Unidos, a gente também pode imaginar que isso vai acabar sendo um compromisso de mais longo prazo, considerando aí as decisões dos governos em relação à redução da emissão de gases do efeito estufa, e aí a introdução de matrizes mais limpas, de utilização de combustíveis não fósseis, né, que venham a substituir. Então, a tendência é que os países aumentem consideravelmente o uso
desses combustíveis mais limpos. Por exemplo, aqui no Brasil há uma expectativa, a gente viu que houve uma redução agora, mais recentemente, do percentual de álcool na gasolina, mas a tendência e o compromisso é a gente aumentar esse uso. Olhando para esses compromissos que a gente tem, olhando para as decisões de curto prazo que dizem respeito ao impacto imediato no preço do combustível em razão aí do conflito Rússia e Ucrânia, a gente pode dizer que a expectativa é de um aumento da pressão do preço dessa commodity no mercado internacional, considerando que ela também é um insumo importante tanto para a alimentação animal quanto para aí agora a produção de combustíveis limpos? Esse é o cenário que eu estou vendo, Leandro. Você vê que dois países importantes que no mercado internacional de grãos, que é a Ucrânia e a Rússia, eles estão fora desse mercado por conta de logística e dificuldade de 30% da área agrícola ucraniana, nesse momento, é território de guerra. Então, ali nós vamos ter muito tempo esse país tendo que ser reconstruído. E a pressão ambiental, ela é grande, mas ela é muito maior no Brasil do que em qualquer outro país. É impressionante. Eu estive vendo nos Estados Unidos agora, há poucos dias atrás, lá não temos essa neura que nós temos aqui com relação à questão da agricultura, das expansões das áreas. E o fato positivo é de que o nosso agricultor ele é muito consciente e nós temos hoje tecnologias já muito mais adiantadas do que os próprios Estados Unidos, que são uma referência e o país talvez mais importante do ponto de vista da agricultura mundial. Mas volto a dizer, essa adição de 10 para 15%, nesse primeiro momento, ela tem função política. O governo Biden está passando por grande vamos dizer assim, críticas dos eleitores americanos, né, pela sua maneira com que ele está lidando com a questão da guerra e tal, e também pela inflação. Então, ele precisa anunciar alguma coisa e essa foi a forma que encontrou. Bom para o agricultor brasileiro. Bom para o agricultor brasileiro. E a tendência aqui no Brasil é que haja uma pressão também para o aumento aí desse insumo do combustível limpo, o aumento na gasolina. Olhando para um cenário de curto prazo, isso melhoraria ainda mais a situação para o produtor brasileiro, mas, por outro lado, ele vai ter um impacto direto no preço da commodity no mercado internacional, né? A gente não tem como desvincular uma coisa da outra, né, doutor Paulo? Leandro, aí é que está. Tudo na vida, né? Se nós olharmos só a commodity, só os agricultores, quanto maior o preço, tanto melhor. Nós estamos falando de R$ 100. R$ 100 era até 2 anos atrás o sonho de consumo para um saco de soja. Hoje nós estamos falando de um saco de milho de R$ 100. Por outro lado, esse alto preço do produto ele está inviabilizando boa parte da indústria de proteínas. Hoje, por exemplo, o quilo do porco vivo, né, vendido é menor do que o custo de produção desse mesmo porco. Então, a indústria de suínos está passando por grandes dificuldades. Por isso que eu acho que também a gente tem que sempre procurar olhar a coisa sobre um ângulo de equilíbrio, né? Nós não podemos ter um preço exorbitante de um lado e quebrar um segmento importante do outro lado. Agora, também não acho que os R$ 100 vão ser, nós vamos viver ainda um bom tempo com esse valor, porque no curto prazo não tem nenhum país no mundo que tem capacidade de reagir como nós temos. Isso a gente está falando em termos de custo de produção, né, doutor Paulo? Porque a gente viu aí o impacto que a guerra teve, que a pandemia, quer dizer, antes da guerra, que a pandemia também já teve um impacto significativo nos custos do transporte internacional. Então, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, a gente tem uma previsão de custos ainda se mantendo elevados por algum tempo. Dá para a gente mais ou menos prever por quanto tempo isso pode ocorrer, porque isso acaba tendo impacto direto na inflação dos países, né? O Brasil, por exemplo, está sentindo isso bastante. Os custos de produção, não só dos fertilizantes, mas de uma maneira geral, de todos os produtos, os bens de capital e de consumo, subiram além da conta e vão ter que se acomodar. Agora, essa acomodação, ela dependerá muito da conjuntura internacional. Se essa guerra continuar por mais tempo, nós temos esse colapso vamos dizer assim, de logística no mundo,
Então, tem pouca chance de baixar esse custo de produção. Mas, para o agricultor brasileiro, fundamentalmente, nós estamos vivendo um momento de ouro do agro, né? Com as nossas commodities, soja, milho, algodão, altamente valorizada, né? Jamais nós tivemos essa situação anterior, então isso é um fato extremamente positivo. E a questão da crise, ela gera uma reação em termos da gente corrigir também a rota em alguns outros produtos. Por exemplo, a questão do girassol. Não faz sentido o Brasil, com a nossa dimensão que tem, importar óleo de girassol e propriamente girassol da Ucrânia. Não faz sentido um país como o nosso importar a metade do trigo que é consumido. Então, isso está gerando também oportunidades da gente refazer a nossa estratégia de produção. Temos tecnologia para isso, tem terra para isso aí. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo, se é que dá para tirar alguma coisa positiva nesse conflito. Outro aspecto é a questão do fertilizante. Sempre foi muito cômodo exportar o grão e trazer na carga de volta, na viagem de volta, o fertilizante. Estava tudo certo, não havia necessidade de rever esse modelo. Com o colapso no comércio internacional e principalmente no suprimento de fertilizantes, nós estamos sendo impulsionados a acelerar inúmeras iniciativas extremamente importantes, Leandro, que vão mudar para sempre o nosso quadro de fertilizantes. Então, eu estou falando de bioinsumos e tem muito investimento já sendo feito, tanto em pesquisa quanto em instalações para produzir o biofertilizante, né? O consumo de uma maneira geral, o bioinsumo de uma maneira geral. O que nós estamos vendo é a pesquisa avançando também na produção de bactérias que vão buscar os fertilizantes que ainda remanescem dentro do solo. Tem uma iniciativa importante da Embrapa, que é o Fert Brasil, que está caminhando para 30 regiões para discutir a quantidade exata que nós temos que colocar de produto químico. Tem ainda muito lugar no Brasil, muito agricultor no Brasil que aplica NPK padrão sem considerar se naquele solo que ele está plantando tem exatamente essa necessidade. Na mecanização, Leandro, existe ainda a oportunidade da gente avançar na questão da distribuição variável de sementes e de fertilizantes, na distribuição variável de produtos químicos. Então, essa catástrofe, esse caos, essa crise, esta guerra, ela está sendo uma injeção de ânimo, de iniciativas, né, e estímulo para que o Brasil avance em várias frentes que vão nos tornar, sem dúvida nenhuma, o país mais importante no agro mundial em, no máximo, 5 anos. O senhor falou aí de uma série de pesquisas, quer dizer, a questão do manejo que pode ser melhorado, né? Essa questão, por exemplo, das pesquisas agronômicas, a microbiologia, que hoje é uma realidade que vem auxiliar aí a produtividade. Mas eu queria pegar ainda, insistindo nessa questão do conflito, do impacto que isso tem. O que a gente tem visto, doutor Paulo, é que alguns países estão tomando algumas medidas para diminuir a dependência, porque, como o senhor mesmo falou, quer dizer, se nós olharmos o mundo 5 anos atrás ou 10 anos atrás, estava tudo muito certo, quer dizer, a globalização era um processo inexorável e irreversível, mas o que a gente viu é que alguns países identificaram que havia muita dependência. Nós mesmos identificamos que mais de 80% dos nossos fertilizantes num país que tem que tem no produto agrícola um potencial enorme aí de divisas e de riqueza para a nossa nação, de repente descobrimos que estávamos muito dependentes. E outros países também identificaram que haviam dependências sobre outros pontos, por exemplo, a Alemanha em relação ao gás natural que vem lá da Rússia. E alguns rearranjos começaram a ser tomados. Diante desta visão em que o mercado interno para os países, para os players internacionais, eles passam a ser fundamentais do ponto de vista da própria segurança, e a segurança alimentar é um dos pontos primordiais e fundamentais para as nações, é o que leva de fato a paz para os povos. Não poderíamos imaginar países mais fechados do ponto de vista do comércio internacional, na medida em que eles tentam reforçar os seus sistemas produtivos, ou eu estaria enganado em relação a essa questão?
Claro que eu estou imaginando que o fechamento do mercado internacional é uma coisa absolutamente impossível de ocorrer hoje. Mas, no mínimo, algumas barreiras impostas que dificultariam o mercado e, naturalmente, grandes países hoje que atuam no mercado, como é o Brasil, mercado agrícola, mercado pecuário, poderiam ser prejudicados? Olha, Leandro, eu ia dividir um pouco a minha resposta em duas partes. A primeira, você tocou no tema da globalização, esse modelo de produzir mais, né, do mesmo. Eu acho que essa crise ali na Eurásia vai fazer com que a gente repense esse modelo. E certamente vai ser bom porque vai estimular a indústria nacional a ser mais efetiva na produção dos nossos insumos e bens de capital. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A guerra, ela evidenciou que esse modelo global de comprar coisa barata ao redor do mundo talvez não seja um modelo sustentável no longo prazo. O segundo aspecto é a questão da segurança alimentar. Eu acho que ficou muito claro, né, para o mundo de que esta guerra atingindo dois países que são importantes produtores de alimento, nós vamos ter grandes regiões, por exemplo, a África, que é fortemente abastecida por esses dois países, sofrendo ainda mais da falta de produtos. E isso imediatamente vai significar um êxodo maior para a Europa, né? Então, nunca se deu tanta importância ao alimento quanto agora, e isso tudo vem a favor do Brasil. Nós temos muita área para expandir, nós temos tecnologia para expandir, nós dominamos a agricultura tropical, não existem terras disponíveis para fazer essa produção adicional no hemisfério norte, tem que acontecer nos trópicos, e se a gente olhar o cinturão tropical no mundo, Leandro, você vai ter a Oceania, que tem problemas sérios estruturais de seca, não é estruturais, de natureza, da seca. Você tem a África no meio do cinturão, que hoje tem outros temas para resolver antes da sua própria organização social, e você tem a América do Sul, onde o Brasil ali reina absoluto no domínio da tecnologia tropical, que a Embrapa tão bem soube desenvolver, né, desde a década de 70. Então, a segurança alimentar, ela bateu duro, principalmente naqueles países que não tinham noção de onde vinha o alimento e começaram a estabelecer padrões de, vamos dizer assim, sustentabilidade absolutamente insustentáveis. Tanto que a própria Europa, nesse momento, está discutindo o uso de áreas que até então eles pagavam para os agricultores não plantarem e ficarem em reservas dentro do país. Então, eu acho que o Brasil sai bem dessa crise, o Brasil está preparado, os nossos agricultores vão fazer uma mega safra, se o clima ajudar, eu não tenho certeza, não tenho dúvida disso aí, né? E vamos sair fortes como a solução de produção de alimentos para o mundo. Esse é o ponto, né? Quando tudo está normalizado, o mimimi é muito grande. Agora, estourou uma guerra ali, cortou os tubos de abastecimento lá, os gasodutos para a Europa. Não está exportando trigo para lá, nem milho para lá, caiu a ficha de que o negócio não é bem assim, né? E que se tem um país no mundo que tem a solução para fazer a comida rápida e de qualidade, esse país chama-se Brasil. Agora a gente sabe também, doutor Paulo, que muitas das questões ambientais são impostas e injustas, muitas delas, né? Porque eu vi um recente levantamento aí da Embrapa que o produtor ele preserva hoje como reserva legal, reserva natural e outras dentro da propriedade 33% de sua área, quer dizer, o Brasil por iniciativa do produtor, está preservando esses 33%, seja por imposição da lei, e se juntarmos aí com outras reservas, são 66% da área do território brasileiro preservado. Ainda assim, há uma imposição de barreiras, ou pelo menos a tentativa de imposição de barreiras comerciais, com o argumento de que a questão ambiental ela é desrespeitada aqui no Brasil. Nesse sentido, o senhor acha que, diante desse novo cenário, o Brasil pode, de fato, reconstruir a sua imagem dos últimos anos e se consolidar, de fato, como um produtor de alimentos e, ao mesmo tempo, defensor e protetor dos seus recursos naturais?
Logicamente, Leandro. Primeiro, eu acho que quando o mundo agora está, eu falei há pouco, caiu a ficha de que o leite da vaca não nasce dentro do supermercado, dentro da caixinha, né? É preciso investir para isso acontecer. Acho que esse é o primeiro ponto, uma conscientização, principalmente da sociedade urbana, acerca do alimento, da importância do alimento e do papel do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente sai fortalecido, né? O alimento passa a ser olhado com respeito, né? A segunda coisa é a diferenciação que tem que haver entre o Brasil agro, o Brasil que produz, o Brasil que mata a fome e a sede, não só dos brasileiros, mas de milhões de pessoas ao redor do mundo, daqueles delitos da Amazônia, porque tudo ali está ligado a delito de queimadas, de desmatamentos, e todos eles são ilegais, eles não são feitos pelos agricultores, né? Tanto é que os nossos números são claros. Nós fazemos toda a nossa agricultura em 30% do território. Os Estados Unidos precisa, para fazer o que eles fazem, 70% do território. Eu vi semana passada inúmeros rios ali que não tem mata ciliar, não tem 20% de reserva legal em nenhum lugar nos Estados Unidos. A área indígena representa 2% do território, enquanto nossa aqui é de 14%. Então, precisamos ter uma comunicação mais clara. Eu acho que o canal AgroMais nasce com esse objetivo, da gente ter uma história para contar, né, mais verdadeira, e tem que ter ação de polícia, porque o tema do desmatamento amazônico não é um tema de governo, né? É um tema de Estado, porque esse problema não nasceu nesse governo. Isso há décadas que já acontece, a grilagem, a exportação clandestina de madeiras para a Ásia e para a Europa. Então, esse é um problema de Estado, tem que ser tratado como Estado, e polícia naqueles transgressores. Agora, os agricultores, eles não podem pagar essa conta. Nós somos o único país no mundo que nós pegamos 20, 30, 40% da nossa área útil, fértil, e destinamos à reserva legal. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Eu sobrevoei agora boa parte do meio oeste americano, fiz filmes, eu não vejo mata ciliar, eu não vejo floresta. Então, precisamos ter essa retórica bem contada, precisamos voltar de novo para as nossas universidades e ensinar direito, né? Porque nós também nos descuidamos no material escolar, na maneira com que os nossos filhos são educados, a versão que é vendida a eles. Agora, o agro brasileiro é mais avançado que o agro americano. Nós temos discussões aqui de sustentabilidade, plantio direto, ILPF e um monte de iniciativas que eu não vi lá fora. Ainda encontro agricultores nos Estados Unidos plantando milho milho na mesma área. Essa é uma prática que nós já abandonamos há décadas. Nós não fazemos queimadas mais aqui. E por aí vai, Leandro. Então, eu acho que falta aí uma boa história para a gente contar, né? E envolver a sociedade, porque os brasileiros são os que estão fazendo mais mal ao Brasil. Infelizmente, a gente tem uma imprensa que tem uma visão absolutamente errônea a respeito da nossa principal atividade econômica, e vários setores ali que acabam comprando essas versões. É verdade. A gente pode aqui citar uma série de tecnologias aplicadas hoje que trazem a questão da sustentabilidade, o uso da microbiologia, os bioinsumos, como o senhor mesmo já destacou, a utilização aí do ILPF, a integração lavoura, pecuária, floresta, e outras tantas ações e atividades que estão sendo tomadas aí, desenvolvidas pela Embrapa, que faz um trabalho fantástico. Infelizmente, o nosso programa está se encaminhando para o final, mas eu queria que o senhor fizesse um comentário. A gente tem aí ainda 1 minuto e meio, doutor Paulo, porque o senhor falou uma coisa das várias coisas que o senhor falou e que me chamaram a atenção, uma delas foi significativa, que eu acho que vale até um encerramento e um esclarecimento. O senhor disse, em 5 anos, em que pese as dificuldades e a crise que a gente vive atualmente, e naturalmente a gente vislumbrando aí um encerramento dessa crise internacional, esse conflito internacional que está gerando toda essa crise que a gente está vivendo. O senhor falou, em 5 anos nós teremos a maior e melhor agricultura do mundo. O que lhe leva a crer nesta afirmação? Olha, vários fatores, principalmente a nossa agricultura, ela não é empírica, ela é
uma agricultura feita a partir de ciência. Desde a década de 70, nós estudamos os solos tropicais, o terroir tropical, e por isso que nós passamos a ser o produtor número 1 no mundo e exportador número 1 de inúmeras commodities, entre elas a mais importante, na minha opinião, que é a soja. Soja é a maior fonte de proteína vegetal do mundo e a proteína está diretamente ligada ao ser humano. Além disso, nós temos agricultores, e aqui aconteceu, Leandro, um fato interessante, nessa pandemia, muitos jovens, muitos filhos de agricultores que viviam nas cidades, eles voltaram para o campo, voltaram para casa pelo lockdown das cidades e juntos arrastaram startups, e esse mundo digital que está sendo ofertado hoje ao agro brasileiro caiu como uma luva para essa juventude. Por isso que a nossa idade média é de 45 anos do agricultor brasileiro vis-à-vis 58 nos Estados Unidos. E todo mundo sabe que a tecnologia passa pelo digital, passa por esse mundo conectado. Então, eu não tenho dúvida, nós somos número 1 em açúcar, número 1 em suco de laranja, número 1 em café, número 1 em soja, nós somos número 1 em gado, né? Nós vamos ser número 1 em exportação de milho, tenho absoluta certeza. Nós já somos o segundo maior exportador de algodão, quando nós há 10 anos atrás éramos importadores. Enfim, este país ninguém segura, e principalmente o nosso agricultor. Ele que é o cara que é a locomotiva de tudo isso. Sem seguro agrícola, sem seguro de preço, sem nada, enfrentando intempéries, enfrentando problemas de infraestrutura, ele fez acontecer tudo isso aí. E nós todos deveríamos nos orgulhar desse feito dos nossos co-irmãos brasileiros. Não há dúvida, doutor Paulo, e é para isso que nós aqui do canal AgroMais estamos, exatamente para valorizar o produtor do campo, para valorizar a ciência aplicada à produção agropecuária, e a gente tem acompanhado o trabalho da Embrapa, é realmente fantástico, como o senhor fala aí na questão digital, temos problemas de conectividade que é limitador aí para o nosso produtor no campo, mas há um esforço de melhorar a infraestrutura, e eu não tenho dúvida que quando isso acontecer, aí sim o Brasil, de fato, o senhor tem razão, a gente embarca aí nesta canoa, o Brasil vai ser insuperável na relação, na questão da produção agropecuária. Dr. Paulo Hermann, muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer enorme ter conversado com o senhor aqui. Passou rápido, né? Quando a conversa é boa, passa rápido demais. Muito obrigado, viu? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, e quem viver verá, né? Eu sempre digo, Leandro, que em linguagem de Fórmula 1, tudo que nós fizemos nesses 50 anos no Brasil equivale tão somente à volta de aquecimento dos pneus. A corrida ainda vai começar. Tomara e assim seja, eu não tenho dúvida, graças ao nosso produtor, graças à pesquisa. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia, e a gente se vê. Até mais. Tchau.